Falar dos Hathaway não é uma coisa muito difícil pra mim, porque é uma série que tem ganhado bastante o meu coração durante esses meses. Conheci esse ano e só paro de ler com muita força de vontade pra não acabar. Hoje a gente vai conhecer a história do quarto irmão, o Léo Ramsey, que vai ter que se casar querendo ou não. Digo querendo ou não porque Ramsey é um libertino assumido e não quer saber de casamento. O coraçãozinho dele tá trancado, a chave jogada lá no fundo do mar, segundo mesmo. Mas por causa de uma cláusula que pode fazer ele perder a casa onde a família mora e o título no prazo de 1 ano, se ele não casar e ter um herdeiro, ele vai ter que repensar esse estilo de vida que ele queria ter. Bem-vindo, leitor. Os Hathaway têm sido para mim um desafio, não de forma ruim, mas no sentido de que cada livro que eu pego é o que eu devoro, minha gente. Eu tô no 4º e último livro dessa saga. Eu vou ficar órfã dessa série. Como que eu vou fazer com a minha vida? E tem rivalizado muito fortemente com os Bridgerton, tá? Eu aqui estou o quê? Ansiosa para que a Netflix queira fazer o quê? Uma série deles também. Eu ia surtar, só tenho isso para dizer. Não foi diferente com o livro Manhãs de Núpcias, que conta a história do irmão primogênito, mas que na verdade a história mesmo é da personagem secundária, o seu par romântico, a Catherine Marks, a governanta que ao longo dos livros você vai conhecer. Ela e o Léo vivem um enemies to lover pesadíssimo. Durante os outros livros você vê essa relação entre os dois com um pouquinho de humor. A gente sabe de todo o processo de cura que o Léo tem passado durante os outros livros. Quando ela entra na história, já em outros livros, é meio aquele contraponto mesmo, porque nos outros livros a gente não consegue entender muito bem o Léo. A gente sabe da dor dele, então a gente vê ele muito melancólico. Também a gente acompanha ele melhorando, mas de fato a gente não sabe ainda como é o Léo bem. E nesse livro, leitores, você consegue ter um vislumbre do homem mais chato da face da terra. Eu não sei se foi só a impressão minha, mas eu achei esse personagem mandão, chato para totalmente diferente dos outros. Não tinha assim, ele não tinha um negócio do bom senso. Falta muito nesse personagem. Mas a história da menina, até que fala no último livro, que eu tava muito mais interessada em saber o que ia acontecer nesse livro, tem um gancho muito grande para isso. A história da Cat é muito forte, é um tema muito pesado. A forma como a Lisa contou essa história foi até interessante. É um tema de abuso muito sério e faz com que ao longo dos outros livros a gente percebe que Catherine é uma personagem diferente, é uma personagem mais pro lado aristocrático, mais puritana, com a língua afiadíssima. As roupas dela é contado, dá muito foco nas roupas, justamente para mostrar o contraste do que ela vai se tornar no próprio livro. A horrível percepção do Léo de que ele está interessado nessa moça. A parte sensual desse livro é muito maior, eu considerei, do que a outra parte que em outros livros. Eu vou já conversar sobre isso com vocês nas minhas considerações, mas eu acho que esse approach foi justamente por conta do pano de fundo que a autora escolheu para contar a história desse par romântico. Acontece que Léo Ramsey, o libertino desta temporada, precisa se casar. Diferente dos Bridgertons, que tem toda aquela coisa de eles fazerem um baile, deles irem para um baile para ter toda essa história, nos Hathaways, eles mesmos decidem, precisa ir para a temporada em Londres não, tá? Eles quando decidem fazer um baile, eles vão fazer. Sim, o enfoque não é tanto os bailes em Londres, mas o Léo não quer saber de casamento. Ele tá muito bem, as irmãs já estão casadas, só falta uma para ele estar na vida dele tranquila. Só que tem uma ameaça aí ao título dele perder a casa, a propriedade dos Ramsays, que eles cuidaram, se empenharam para reformar toda aquela casa. E eles não querem sair, a família não quer, e a família vive unida ali em torno desta casa. E o Léo, na cláusula que tem lá no contrato, diz que ele tem que casar e no prazo de 1 ano ele precisa ter um filho que deduzem que seja um homem, para poder passar a casa, para continuar na família, na linhagem dos ratos. A família se reúne, decide fazer lá um baile para todas as moças elegíveis estarem
nesse baile e ele escolher. E esse é todo o plot dessa história. Contraponto, ele tá o quê? Despertando um interesse muito forte pela senhorita Marks e a senhorita Marks por ele. A senhorita Marks é a governanta das meninas que estavam em idade de debutar em Londres, só que a Cat tem uma aversão ao Léo que é recíproca. Os dois vivem durante os outros livros também se estranhando direto, e é uns estranhamentos que vão ficar muito mais fortes nesse livro. Indo para minhas considerações sobre essa leitura, eu assumo que você está assistindo o quarto livro é porque você já leu os outros. Se não for isso, não se preocupe, eu não vou dar spoiler, tenho que dizer porque provavelmente esteja na sinopse e para você entender o teor das minhas considerações em relação a esse livro. O Léo vem de um trauma nos outros livros, a gente vai vendo a caída, o fundo do poço e ele se curando desse trauma ao longo dos livros. Então, quando você chega no quarto livro, e também o envolvimento dele diário com a Cat, quando você chega no livro dele, você chega sendo passado por tudo isso. Talvez, se o leitor for pegar esse livro para ler, tome um susto, porque vai achar muito abrupto algumas coisas. Mas se você vem lendo o livro, coisa que não foi construído muito na minha leitura, abrindo um parêntese, dos Bridgertons, eu achei que a história do Polly e da menina fosse construído assim, de fato foi, mas não é tão claro pra gente como é nos Hathaways com a história da Cat e do Léo. Então, nessa história deles dois, você realmente vê uma construção de relacionamento ao longo dos demais livros. Pra quando chegar no deles, ser um ponto final no sentido, ok, é aqui, vocês têm que resolver a situação, porque tá num nível, cara, é um nível que chega a ser tóxico, essa relação deles dois. Eles brigam demais, o Léo é um personagem muito intransigente, ele tem uma dualidade muito grande, ao mesmo tempo que ele é uma pessoa afetuosa, leal e que tá ali pro que deve quando se trata dos próprios sentimentos e dos próprios relacionamentos, ele é muito louco nos relacionamentos. Ele é possessivo, ele é um colérico ao extremo. Ele pega a pessoa, coloca ali sobre uma redoma que é ele que diz, ele protege, é como se fosse um cachorro de guarda. A pessoa não consegue nem respirar, o que passa pro leitor desse lado, que a Cat não conseguiria nem respirar. Como ele não quer dar o braço a torcer em relação aos sentimentos dele, ele fica perdendo a cabeça a todo momento, tanto que a família tem que intervir em vários momentos para chamar ele à razão, que o que ele tá fazendo tá errado. Ele acha que tá errado aquilo, que ela não pode pintar o cabelo, que ela não pode fazer isso, então ele vai lá e toma atitude. Ela, de outro ponto, também é uma colérica, então ela não fica muito por baixo das coisas dele. A Cat é uma personagem que ela passou por eu não gosto de comparar traumas. Em relação à literatura, esse trauma do Léo foi um trauma que, se fosse colocado numa escala, ia ser numa escala 4. A da Cat era 7 ou 8, porque é uma trauma de abandono, de não ter apoio de ninguém. Numa situação onde os que eram para te proteger são os que vão fazer o pior mal contigo. E aí ela tem uma aversão ao sexo masculino de uma forma tão grande que ela não suporta nem olhar. Então ela de propósito se enfeia, se esconde, óbvio tem um outro motivo para isso, mas ela não quer despertar interesse em ninguém, então ela se fecha naquele casulo. Só que o Léo, ele percebe algo, ela é diferente dos relacionamentos do Léo, por ele ser muito controlador, por ele ser muito possessivo, e ele diz para ela que o amor dele não é um amor normal, é um amor louco, por isso que ele não quer sentir de novo, porque ele perde a noção dele, ele perde a estribeira, é só aquela pessoa que importa pra ele. E ele é assim também com a família dele, só que em um grau menor. Então você vai acompanhando essa paixão louca que ele tá tendo por ela e não querendo tomar responsabilidade sobre esse relacionamento, assumir esse relacionamento, ao contrário de que a Cat é uma pessoa que é muito importante dentro daquele seio familiar. Mesmo que ele não queira, se ele não tomar uma decisão correta, isso vai dar outros tipos de problema, né? Mas não vou dar spoiler, não. A relação dos dois é uma relação muito bonita e de cura também. Não pro Léo, porque eu acho que o processo de cura do Léo já foi nos outros livros, mas pra ela, dela confiar no homem. Foi muito bonito isso. Tem muitas cenas sensuais, para não dizer outras palavras, e nesse caso tinha que ter, porque o background que ela usou aqui foi abuso, foi abandono, e foi o fato dela, da Cat, não se reconhecer como mulher, dos desejos da Cat não serem o desejo certo, dela se sentir culpada
por sentir esse desejo, por querer sentir esse desejo, por achar que se ela sentisse a história da família, das mulheres dessa família, ia se repetir nela. Então ela meio que se subjugava para não ter esse desejo, não vir à forra. Então você vai ter ali várias páginas ali dela se curando nesse sentido. O final dessa história é também um final muito bonito, tanto para ele, para o reconhecer. Nos outros livros, tinha sempre uma questão a ser resolvida. Nesse livro, você sabe que o foco principal não é o protagonista do livro, e sim essa personagem secundária, que é o seu par. Então você tá torcendo por ela, você tá torcendo para que ela se cure, que ela não recaia, que ela não faça uma bobagem, para que nada de mal aconteça com ela. E aí aquele vislumbre, aquela fachada de mulher forte, decidida, que você percebe que ela usou para poder encobrir a docilidade da mulher que ela era, da mulher mais centrada, da menina que foi abandonada, e ela tem que curar isso. Foi um livro assim que eu levei no máximo 2 dias para ler, porque eu sabia que é assim com os livros da Lisa Kleypas comigo. Se eu pegar um para ler, eu sei que eu vou terminar naquele mesmo dia. É batata. Eu não sei o que essa criatura tem na escrita dela que faz que eu não consiga parar de ler. Eu ainda digo mais, eu era capaz de pegar a série toda e passar um final de semana só nelas. Eu não lia mais nada, porque eu tenho que me controlar para não fazer isso. E agora eu estou indo para o último livro, eu estou sentindo um dor no coração por isso, mas é isso, leitor. A vida de um leitor é isso, não é? Às vezes a gente tá apaixonado, acaba. Comparado com os outros livros da série, eu gostei, me assustei um pouco com a possessividade do personagem, contrasta com o fator doce, ranzinza de outros personagens, o sisudo de outros. Esse não, esse personagem parece que ele une todos os anteriores de uma forma muito intensa. O Léo é um personagem muito chato no sentido de estar querendo sempre dar ordem, querendo dominar, querendo mandar. Isso, eu acredito que foi proposital da autora, ela colocou isso assim numa dose muito maior, que você estranha um pouco. Ele mesmo às vezes fala que não sabe por que ele tá tratando ela assim, que quer saber de tudo, ele é desconfiado sobre muitos aspectos, mas quando ele enfim descobre, e é no final do livro a autora diz que eles conseguem balizar isso, né? Eles conseguem ter um relacionamento tranquilo, um relacionamento um é delicado com o outro, porque os dois são muito brutos um com o outro. O vilão dessa história, em comparação com os outros, pareceu, sabe, Nelson Rodrigues? Se você conhece Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É, me pareceu muito nesse sentido. Assim, não teve um personagem muito mal, mas teve personagens grotescos no sentido da moral, do que eles fizeram pra Catherine, como essa história foi contada ao longo, pelo menos no último livro você consegue um gancho pra entender um pouco dessa história de agora. Meio que, pra mim, eu fiquei com a sensação de que eu tava apenas continuando um capítulo. Simples, assim. A Cat é uma mocinha que eu tenho minhas ressalvas. Em relação às outras moças, talvez essa personagem seja mais próxima de verossímil que existe, porque ao mesmo tempo que ela mostra a fraqueza dela, ao mesmo tempo que ela tem a fachada de mulher forte e decidida, ela precisa necessariamente de um colo, ela precisa daquela coisa que ela perdeu, que foi tomada dela, ela precisa de uma segurança, de estabilidade. O fato é que ela decidiu aceitar o trabalho na casa dos Hathways porque ela queria saber como era viver como família, né? Uma família normal, uma família que se gosta. Gostei bastante nesse sentido da Cat. Não vou dizer que é o melhor livro da série, eu gostei do livro como um todo, mas pra mim ainda o primeiro livro continua sendo o melhor. Os ciganos pra mim são os melhores. Praticamente o que a gente tem nessa série é o que tá acontecendo na série dos Bridgertons televisiva. Uma história vai deixando um ganchinho pra outra, então aqui a gente já sabe o que vai acontecer mais ou menos no outro livro. Já apareceu algumas coisas nesse livro pra denunciar o próximo. Eu não vou ler agora porque eu não quero acabar agora, mas próximo mês eu não vou conseguir fugir e vou terminar essa leitura. Então o conselho que eu lhe dou, sempre que você estiver encavado em leituras que estão te deixando muito pesadas, pega uma leitura conforto pra você. No momento tem sido essas leituras de romance de época, tem me acalentado este meu coraçãozinho que tá fugindo da ressaca literária. Eu tenho que deixar aqui uma menção honrosa ao furão, tá? O Dodger é um animal mais fofo que existe.
pelo menos nessa série. Ele tá ali numa paixão louca pela Cat, num dos momentos mais difíceis pra Cat, que o leitor fica, meu Deus, o que vai acontecer agora? Ele tenta salvá-la, tenta protegê-la. Esse furão é um furão mais casamenteiro, mais cupido que existe dentro dessa história da família Hathaway. É o Dodger. Se você gostou desse vídeo, não esquece o gostei e de se inscrever no canal se você não for inscrito. Vou deixar bem aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê já nesse vídeo aqui. Clica aqui.